Oiê, tudo bem? Dando início à live pelo Centro Espírita Fraternidade de Luz. Já já o pessoal vai entrando. Comecei um pouquinho mais cedo, vou aguardando aqui o pessoal aparecer e já já começamos com o tema de hoje. O Alê já está aí. Oi, Alê. Devagarzinho o pessoal vai entrando. Conversar um pouquinho sobre resiliência, principalmente nesses tempos de distanciamento social. Então, aguardar um pouquinho, o pessoal devagarzinho vai chegando, ainda está cedo, dá tempo de aguardar. Já já o pessoal está por aqui. Oi, obrigada, valeu. Aguardando o pessoal ir entrando para começar o tema de hoje. Aproveitar para dar um recadinho enquanto o pessoal vai entrando. A Fraternidade de Luz funciona lá no Cangaíba, o Doutor Almeida Bade, número 18. Então, quando terminar essa fase de distanciamento, quem quiser conhecer, palestras de quarta, sábado e domingo. Oi, Carlos Eduardo, boa noite, bem-vindo. Então, quem quiser conhecer a nossa casinha, como nós chamamos carinhosamente, quem for conhecer vai entender por quê. Será muito bem-vindo. Por enquanto, a gente vai matando a saudade por aqui, a distância, aproveitando a tecnologia que acaba nos aproximando. Oi, Selma, boa noite, bem-vinda. Carlos Zamboni, boa noite. Ó, Guarulhos na área, bem-vindo. Fala em Guarulhos, estou com saudade de Guarulhos, gente, da Boa Nova. Tá bom, inclusive, conversar com vocês, porque estou quase em abstinência já de palestra, da rádio, então dá saudade do carinho, do contato com todo mundo. E hoje aproveitar para matar um pouquinho essa saudade. Oi, Dani, obrigada, bem-vinda, querida, boa noite. Devagarzinho o pessoal vai entrando e já já a gente começa a conversar. Opa, marido entrou, se não entrasse ficava ruim. Acompanhando também. Oi, Carlos, quanto tempo? Boa noite. Verenice, oi. Firme e forte, Verê, bem-vinda. Thelma, olá, boa noite. Olha, a casa que eu comentei, ela fica no Cangaíba, na Zona Leste. Depois, pela própria página, tem todas as informações direitinho, dá para conseguir com facilidade. Apesar que eu faço palestra em vários locais, então, mas essa é a casa do coração que eu trabalho. Vamos lá, para eu não me perder no horário, ainda tem mais um pouquinho. Oi, Rê, boa noite, querido. Bem-vindo. Gente, uma saudade de ver tanta gente pessoalmente, de abraço, do contato, mas por enquanto a gente vai matando por aqui. Oi, Cris! Boa noite, bem-vinda, querida. Olha, é legal ir matando a saudade aos pouquinhos. Oi, Selma, boa noite, querida. Bem-vinda. Olha, é bom ver amigos. Já já a gente começa o tema. Bom,
Vamos lá, acho que já deu horário. Já dá para a gente começar. Retornando, relembrando, enfim. A palestra pelo Centro Espírita Fraternidade de Luz, depois quem quiser conhecer pessoalmente, passar dessa fase, vai ser muito bem-vindo à nossa casinha. Os horários, endereço, tem até o mapa, vai ser facinho localizar. E os trabalhadores, alguns que estão aqui, que já entraram, morrendo de saudade de abraçar vocês, gente. Por enquanto a gente se contenta à distância. Logo, logo, se Deus quiser, a gente está junto matando essas saudades. Bom, gente, vamos lá. Da mesma forma que a gente faz na palestra pessoalmente no centro, é legal a gente começar com uma prece, é importante reforçar essa conexão para que a gente consiga ter aquilo que a gente realmente espera. Então, com os nossos corações serenos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, amigo, querido, irmão, que possamos manter esse contato bendito para ter aquilo que necessitamos, que buscamos, que precisamos, mantendo mentes e corações abertos para aquilo que se fizer necessário ao nosso processo de transformação, de melhora e de evolução. Que essas luzes de amor, Pai, nos amparem e fortaleçam sempre. Que assim seja. Bom, gente, qual o tema que eu pensei para esse encontro de hoje? Resiliência em tempos de distanciamento social. Por que resiliência? Acho que até antes de começar, aproveitar que estou em casa, né? Catei algo do filho para exemplificar. Estou aqui com a bolinha. Na física, qual seria a ideia da resiliência? Eu tenho um material, ele sofre uma força, ficou achatada a bolinha. Soltei, parei de exercer a força, ela volta exatamente ao mesmo estado em que estava. Essa é a ideia de resiliência. Na psicologia já é diferente. Então, qual que é a ideia? Quando eu sofro uma força, uma pressão, seja ela qual for, ao invés de retornar exatamente à mesma posição, na psicologia a ideia é que não se volte ao mesmo ponto, mas sim que retornemos de forma diferente, que aquela situação que oprimiu, que apertou, faça com que voltemos melhores, que haja um aprendizado, que algo se modifique nesse retorno e não que simplesmente a matéria retorne absolutamente da mesma forma. Quando nós trazemos esse conceito para a psicologia ou para a nossa vida, eu não posso sofrer um impacto, passar por um problema, por uma situação e voltar do mesmo jeito, da mesma forma. Isso vai significar o quê? Que eu não aprendi nada, que eu não consegui acrescentar algo à minha personalidade referente àquela situação. Então, não, precisa mudar. E como é a questão da resiliência na época que a gente sofre atualmente? Tem uma pressão? Tem, muito grande. Seja pela questão da doença em si, seja a questão do isolamento das pessoas estarem sozinhas, seja pela falta do contato, que nós até comentamos agora há pouco, da saudade que dá, do carinho do contato. Oi, Silene, bem-vinda. Então, isso tudo é algo que nos afeta emocionalmente. Outra questão, pessoas da família que, por exemplo, podem estar doentes ou que correm o risco de ficarem doentes, isso tudo influencia, isso tudo afeta o nosso estado emocional e a forma como nós estamos encarando a vida. Então, por isso da importância da resiliência. Como eu sei se eu sou uma pessoa resiliente? Como que eu consigo descobrir isso? É fácil, fazendo um processo de autoanálise. Como? Então, o que eu vou fazer? Eu paro diante da situação do que está acontecendo e vou olhar para dentro. Primeiro, quando eu tenho um problema, uma situação que é muito difícil, eu consigo me adaptar facilmente a essas mudanças ou eu sou alguém que resiste àquele processo de mudança? Eu fico lutando, brigando contra a maré ou não? Eu paro, consigo analisar, refletir e vou me adaptar. Quando eu levo para a questão do isolamento, então tá, eu sou aquela pessoa que vou aceitar o que está sendo orientado, o que está sendo pedido e fazer o melhor com aquilo que eu posso, ou estou reclamando, brigando, culpando esse, aquele, tentando descobrir quem é o responsável pelo meu sofrimento, mas eu não me adapto. Eu não aceito aquilo que está acontecendo e não tento fazer o melhor. Isso seria
Falta de resiliência eu não ter essa adaptação. Outra coisa, eu vou lidar efetivamente com o problema, com o imprevisto? Eu vou olhar de frente, vou tentar fazer alguma coisa com relação a essa situação, com relação aos problemas. O nome já diz, é um problema, mas mesmo sendo um problema, eu preciso olhar de forma tão negativa, tão pesada, com tanta dor, com tanta intensidade? Não necessariamente. Por quê? Mesmo passando por uma situação que é ruim, eu tenho condições de olhar com um olhar onde eu vejo o lado positivo daquilo. Não é brincar de poliana, como alguns dizem, e achar que tá tudo lindo, que tá tudo perfeito, que a vida é um mar de rosas. Não é assim. A gente consegue perceber que existe um problema, olhar para ele, mas ver o lado positivo. O que aquela situação está me acrescentando? Como eu vou lidar com aquele estresse que está se apresentando à minha frente? Isso é resiliência. Então, como que eu lido com essa situação de estresse? Eu vou me recuperar logo depois da situação ou não? Eu continuo remoendo, me lastimando ou reclamando daquilo que ocorre. Então, diante da situação, tá? Vi o problema, identifiquei, estou tentando fazer tudo isso. Eu vou conseguir alcançar esses objetivos, ou melhor, eu vou traçar objetivos, porque diante da situação, muitas pessoas paralisam, então não sai daquela situação, fica vivendo o problema, o conflito e parece que não sai nada. As outras questões da vida, as outras partes parou, paralisou, encostou lá no sofá, congelou e fica. Não, não posso fazer isso. Então a vida continua, eu ainda tenho questões a serem resolvidas, tenho objetivo e posso aproveitar. Se eu não consigo trabalhar ou fazer nada, estou parado obrigatoriamente, ótimo. Talvez seja um momento de replanejar a vida, de dar um novo direcionamento, de começar a pensar num novo projeto. Então, isso seria um olhar diferente. Ai, fracassou, não deu certo o projeto, por exemplo. Isso é motivo para eu desistir? Não. É motivo para parar? Não. Eu vou buscar uma saída, eu vou contornar. Então, todas essas situações são exemplos, por exemplo, de resiliência. Quando eu tenho uma situação que eu enfrento, de desafio ou de dificuldade, por exemplo, me considero uma pessoa forte? Essa é uma outra questão a se fazer quando a gente pensa na questão da resiliência. Sou forte para enfrentar dificuldade ou tropeço com facilidade? Por que tudo isso? Porque ninguém nasce resiliente 100%. Nós vamos desenvolvendo, da mesma forma que um músculo. Para eu exercitar a musculatura do meu corpo, eu tenho que praticar alguma atividade física. E ela é intensa. Não adianta eu fazer hoje e daqui 2 meses de novo eu vou fazer alguma atividade física. Gente, não funciona, sinto muito. Com relação à resiliência, é semelhante. Então, eu vou começar esse processo de resiliência, de resistir a essas pressões, de buscar contornar, de buscar fazer o melhor. Eu preciso permanecer no processo. Eu não posso interromper, eu não posso parar e desistir. Não, senão isso seria uma forma de se acomodar. Outra questão a se avaliar com relação à resiliência. Eu tenho habilidade para lidar com emoções? Que tipo, por exemplo, as que estão mais presentes atualmente? Tristeza, medo e raiva. Consigo lidar com emoções? Vou fazer um parênteses agora. O que seria lidar com emoções? Primeiro, na fase que a gente está, lidar com emoções não é fingir que elas não ocorrem. Não, eu não estou com medo, não está acontecendo nada, está tudo bem. Não, gente, não é isso. Isso seria negação. O que é lidar com emoção? Eu parar e observar o que eu estou sentindo. Estou com medo. Tá, é ruim isso. Não, não é ruim. Até porque é uma situação que, dependendo do que você assiste, do que você vê, vai dar medo, sim, é normal. Ele faz parte do processo. Então, peraí, a gente está agora numa pandemia. Se estiver achando que está tudo bem, aí é que tem algo errado. Então, eu posso ter medo. Posso ficar com raiva? Pode ficar com raiva. O que eu não posso? Paralisar na emoção. Por exemplo, percebi que eu estou com medo, identifiquei lá. Nossa, estou com medo. Tudo bem, tá tudo certo, é normal, ele faz parte, mas o que eu não posso?
ficar paralisada sentindo esse medo e deixar com que, além de eu ficar parada sentindo isso, com que ele direcione a minha vida, o meu comportamento e as minhas atitudes dali para frente. Porque se eu permitir que essa emoção negativa me direcione, tô frita. Vou desenvolver uma depressão, algo mais sério ou algum problema mais difícil de contornar. Então, eu não posso permitir que a situação, que a emoção domine, fique e paralise. Não, isso vai me criar uma série de dificuldades. Então, o medo, a raiva, a frustração, seja qual for o sentimento, é muito importante a gente entrar em contato com ele, não negando, identifica. Estou sentindo isso, percebi. Legal, identifiquei. Ótimo começo. O que eu faço com isso? Aí é onde a gente pode usar todo um processo de conscientização para saber como lidar. Tudo bem, é normal ter medo. O que eu faço para evitar o problema, para contornar, ou pegando a questão atual, como eu faço para me prevenir de que algo aconteça? Aí eu estou conseguindo lidar com as minhas emoções e elas não vão me paralisar. Por quê? Porque eu vou estar me transformando, me modificando diante daquele problema ou daquela situação que está me pressionando. Porque se eu ficar lá sendo espremida pela situação, sendo amassada, digamos assim, igual eu fiz com a bolinha no começo da exposição, não dá. A gente pode espanar e aí o problema que vem depois vai ser pior do que aquilo que está tanto assustando a gente, causando medo. Então, o que a gente evita buscando essa questão da resiliência? A gente evita uma sobrecarga emocional. Nós evitamos outras patologias que poderiam vir diante de tudo aquilo que a gente está sentindo, do que a gente faz ou do que nós deixamos de fazer. E como eu percebo que estou nessa sobrecarga? Então, estamos em casa? Sim. Isso quer dizer que é para eu ficar em casa o dia inteiro, descabelada, de pijama, sentada assistindo TV? Sei que alguns estão fazendo isso, só que essa não é a ideia. Então, eu vou me arrumar, eu vou tirar o pijama, eu preciso ter uma rotina, um horário para acordar, um horário para dormir, as refeições. Então, é tentar da melhor forma possível manter uma rotina próxima, inclusive a que a gente tinha, mas diferente. Então, eu preciso manter as minhas atividades, eu preciso me cuidar e tentar ter uma rotina que me traga tranquilidade, fazer coisas que eu gosto. Isso tudo vai ajudar a sobrecarga. Como que eu vou ver se eu estou sobrecarregada? É quando a pessoa, por exemplo, se encontra com os nervos à flor da pele. Isso que alguém fala, que um familiar fala, bum, explode. Não tem paciência, não tem tolerância. A dificuldade de concentração, de se concentrar em alguma coisa, seja algo que eu estou assistindo, seja uma leitura ou uma atividade que eu esteja fazendo. Isso pode ser sinônimo de sobrecarga. A dificuldade de concentração, outra coisa. Dificuldade para dormir. É muito comum haver essa dificuldade porque a mente fica acelerada, os pensamentos ficam acelerados e parece que a cabecinha não desliga. Ela precisa desligar, a gente precisa se recuperar, não só pela questão física do dormir em si, mas também por uma questão espiritual, que é o período que o nosso espírito está livre para ter outras experiências, para se cuidar, para trabalhar, enfim, depende da sintonia de cada um, mas é o nosso momento de liberdade. E se eu ficar acordada, eu perco esse período, eu não aproveito. Então eu preciso fazer esse olhar para dentro para perceber se eu estou nessa sobrecarga. E se eu estou, o que eu faço para mudar esse processo? Aí é onde entra a questão do estabelecer a rotina. Isso vai ajudar, isso vai com certeza colaborar nesse processo para que a gente evite essas situações e consiga ter uma rotina o melhor possível dentro daquilo que a gente pode, mas sem brigar com a vida, sem brigar com relação ao que está acontecendo. A situação é delicada? É, mas nós não precisamos viver com agressividade, com animosidade. Quando a gente passeia pelas redes sociais, infelizmente tem muita gente ainda se espetando,
por ideias diferentes, por questões políticas, o fica em casa ou não fica em casa, trabalha ou não trabalha, seja qual for, a gente não precisa entrar nesse processo que é negativo. Se cada um respeitar o posicionamento do outro, seja qual for, olhar para si e dentro daquilo que é possível para você fazer o seu melhor. Então, não precisa uma disputa, não há necessidade de eu convencer o outro daquilo que eu acredito. Não, cada um pode fazer o seu melhor e ter uma boa saída, isso é possível. E a gente consegue perceber nesse processo de autoanálise. Aproveitando, já que falando da questão da resiliência, falando do distanciamento social e a questão da patologia, eu fui pesquisar alguma mensagem, algo que tivesse relacionado ao tema e achei algo bem interessante. Vou mostrar para vocês. Gente, a capa do meu livro é meio antiga, ele tá até amarelinho. É o Pão Nosso, do Chico e do Emmanuel. E eu achei uma mensagem aqui, é a número 44. Eu não vou ler a mensagem toda para vocês, ela é meio grandinha, mas eu quero comentar o conteúdo dela. Mas para quem tiver curiosidade, depois é a mensagem 44 curas. Depois eu posso postar, quem não tem o livro, eu posto a foto no meu Face e posso postar no da casinha também. Eu peço para o Ale postar para mim, mas a mensagem é bem legal. Ela fala sobre cura. O que o Emmanuel... vou ler só o versículo que o Emmanuel discorre. Esse é importante. Ele fala um trecho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, esse livro ele é todo assim, tem sempre um trechinho pequenininho, um versículo, e o Emmanuel discorre sobre ele. E esse sobre essa parte de curar os enfermos. E como que o Emmanuel discorre? Ele fala que não interessa, não pode interessar para nós apenas a regeneração do nosso corpo físico. Então, eu não posso, a partir de uma doença, seja ela qual for, olhar só para esse corpo físico. O que nós precisávamos fazer? Ampliar esse olhar para o que é necessário corrigir espiritualmente. Então, além da cura física, qual é o processo espiritual que está envolvido tudo isso? A gente pode até se libertar da doença, eu posso conseguir a cura, mas será que eu consegui, com esse problema que eu passei, entender o valor da saúde? Nós damos valor à saúde que nós temos e tudo aquilo que recebemos? Hoje em dia, por exemplo, a gente está valorizando muito a liberdade de circulação. Por quê? Porque estamos contidos. Então, se sente falta até daquela correria que a gente reclamava. Antigamente era comum a gente ouvir, o sonho de ficar em casa, rezava para ter um feriado. Agora que parece que todo dia é feriado, perdeu a graça, ninguém quer mais. Então, peraí, por que dessa insatisfação? É importante a gente tentar mudar esse olhar. Então, beleza, não posso procurar cura? É claro que pode procurar cura, mas olhar o que tem por trás desse processo. Como? Eu vou compreender qual é a lição que essa doença está me trazendo. Nós adoecemos ao acaso? Será que é assim que funciona? A coisa tá lá, pum, adoeceu, caiu, a troco de nada? Não, gente, não existe acaso. Há um porquê. Então, este problema que chegou até mim, o que ele está me dizendo? O que eu preciso aprender com relação a este problema que eu estou passando? Qual é o aprendizado? Por que eu adoeci, o outro não? Às vezes, por exemplo, numa casa a gente tem 3 pessoas. Uma fica doente gravemente, as outras 2 nem pegam, ou se ficam, ficam levemente. Por que não foi os 3 iguais? E aí? É a resistência do organismo também, mas o que traz essa resistência? Não é só uma questão fisiológica, tem todo um processo espiritual que a gente precisa olhar. Então, às vezes você está numa sala de cinema, tem um gripado, tem 200 pessoas, só 2 pegam. E aí? Por quê? Então, é importante a gente ter esse olhar para entender aquilo que nos ocorre. E para quando buscar a cura, buscar de uma forma onde nós saímos diferentes e não iguais, do mesmo jeito que a gente começou o processo. Por quê?
Quantas vezes a gente não busca a cura, busca a melhora, tá lá sofrendo, angustiado, no hospital, em casa, na cama. Ai, eu quero melhorar, vou fazer isso, isso, isso. Tem toda uma relação do que a gente deseja fazer. Beleza, curou. E aí? Vai ser cumprido? A gente vai realmente realizar tudo aquilo que a gente se propôs? Às vezes rezou, pediu para Deus? Nem sempre. Às vezes a gente pede a cura para, a partir dali em diante, continuar fazendo tudo igual, do mesmo jeito, da mesma forma, sem mudar nada. Então, adoeceu, curou, legal. O que eu faço da vida daqui para frente? O que eu vou fazer com essa oportunidade que eu estou tendo? Porque é uma nova fase. Então, como eu vou viver, como eu vou olhar para minha saúde, para minha encarnação, para a oportunidade de estar aqui encarnado, de fazer diferente, ou eu continuo fazendo igual, valorizando as mesmas coisas do mesmo jeito? E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente valoriza o quê? A matéria, o que é físico. Importa isso? Não, gente, são ferramentas para a nossa evolução, não é o principal. Agora, nesse distanciamento, a gente está aprendendo o valor das pessoas, do contato, o que é mais importante, porque a doença não escolhe se é pobre, rico, preto, branco, amarelo, de que região do país, nada. Qualquer um pode tê-la. Isso é algo que iguala muito. Então, a gente tem que sair desse processo diferente. Não podemos sair da mesma forma. E é essa mensagem que o Emmanuel traz, que ele coloca, a questão de reconhecer isso. E quando a gente sair do processo, que essa saída seja diferente, que estejamos saindo melhores. Então, podemos buscar uma melhora, uma cura? É claro que a gente pode e deve buscar, mas que a gente consiga olhar além da doença, que a gente consiga entender todo o processo de aprendizado que está envolvido. Já ouviram, inclusive, em outras palestras sobre a fase de regeneração que a gente está, sobre todo esse processo de mudança, de transformação planetária. A gente sonha tanto em ter um mundo melhor, em ter paz, em ter tanta coisa, a relação do que a gente quer é muito grande. Mas eu, como espírito encarnado neste momento, o que eu faço para conseguir isso? Como eu colaboro para que esse processo ocorra, para que ele aconteça? Então, é essa a ideia. Ninguém está encarnado agora, 2020, neste período, ao acaso, a troco de nada. A estrutura de vida que a gente tem também diz algo sobre o que é necessário que nós façamos para que haja essa mudança, para que haja esse desenvolvimento, para que consigamos fazer alguma coisa. Então, desde o corpo físico que eu tenho, aonde eu moro, com quem eu estou, qual a minha profissão, o que eu faço desse meu lado espiritual, como eu uso essa minha espiritualidade ou a minha religiosidade. Às vezes tem pessoas de outra religião que podem estar ouvindo, não tem problema, mas você usa essa sua religião como? Ela é praticada, ela é vivida, ela é sentida, isso é muito mais importante. Então, são essas coisas que vão fazer a diferença nesse nosso processo. Então, que a gente aprenda a orar, a buscar a solução, a desenvolver essa resiliência, fazendo esse processo de olhar para dentro, esse processo, essa viagem interior. Os problemas não estão aí para torturar, para fazer com que estejamos sofrendo. A vida não é para ser sofrida, os problemas existem, mas há algo muito positivo por trás. É muito importante manter a fé, acreditar nisso, que há algo melhor, que há uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E mesmo, gente, quando a gente fala de morte, ela é o fim? Não, ela faz parte do processo, inclusive do processo de regeneração. Tem toda uma espiritualidade trabalhando em prol da gente a nível planetário. A espiritualidade positiva está aí fazendo o melhor possível. Alguns que estão desencarnando estão colaborando nesse processo de luz, de mudança, de transformação. Outros vão para outra escola, conforme vocês já devem ter ouvido. Mas é importante entender que não é o fim, que é importante a gente fazer esse processo de olhar para dentro, de se transformar,
de se melhorar, de desenvolver a resiliência, evitar esse esgotamento que é prejudicial, aí a gente consegue aproveitar realmente esse momento, essa fase que nós estamos, que é importante. É uma bênção estarmos no planeta. Parece algo contraditório neste momento, que as pessoas se encontram assustadas, buscando todo um processo aí de autopreservação, mas não deixa de ser uma bênção. Não deixa de ser algo que fará com que o nosso espírito fique mais forte. Conversando com algumas pessoas, algumas dizem: ah, mas eu acho que vai continuar tudo igual. É óbvio que não vai haver, tipo, amanhã resolveu o problema, começou a diminuir pandemia, pronto, estaremos vivendo no mundo com arco-íris, felizes e contentes e sem problemas. Não, gente, isso não ocorre. Nada é assim tão instantâneo. Os processos de mudança são lentos, são gradativos. Então, não é assim. Mas podemos voltar diferentes, sim, no sentido de olhar o mundo de uma forma diferente, daquilo que nós valorizarmos ser diferente do que era valorizado um mês atrás, antes de começar tudo isso. Isso é possível. Então, que possamos mudar esse olhar, valorizar essa experiência, buscar a cura, não só física, mas a espiritual, que essa a gente leva. Essa é aquela que é permanente, que vai nos ajudar. E outra coisa, não estou bem, estou tranquila, estou conseguindo tocar a situação da melhor forma possível. Legal. Ajude o próximo. O que você pode fazer com relação ao próximo? Isso é algo também que a situação está trazendo. As pessoas estão sendo um pouco mais solidárias, olhando o próximo. Tem exceções? Tem, com certeza tem. Os espíritos rebeldes ainda estão por aí. Mas vamos olhar o próximo, fazer o nosso melhor, ajudar. O que eu posso fazer para beneficiar não só a minha família, aqueles que estão à minha volta, mas também ajudar outras pessoas. E atitudes simples. Por exemplo, estavam divulgando nas redes sociais o evangelho de fortalecimento, orações pelo planeta. Gente, já é um movimento. Eu parar um pouquinho, fazer uma prece, seja ela qual for, em prol do próximo, eu estou emanando essa energia para trazer fortalecimento para outra pessoa, para ajudar alguém. Isso já faz toda a diferença. Bom, eu tô vendo que eu tô me empolgando, gente. A criatura fala, né? Então o tempo já tá indo para o final. Olha, a Ivete, Carmen, olha o Douglas tá aí. Legal, sejam bem-vindos. Alguns já passaram e não consigo ver mais, gente, mas muito obrigada pela participação de vocês. É bom ter essa conversa, é bom falar um pouquinho sobre essa questão que está tão atual da resiliência, de esgotamento emocional, sobre cura, a forma como nós encaramos as doenças, as problemáticas que nos ocorrem, entendendo que nada disso é para que a gente fique lá sofrendo, para que estejamos passivos ou para que a vida seja ruim. Não. O processo é para que haja uma melhora, um desenvolvimento, para que estejamos saindo muito mais fortalecidos, amparados com a nossa fé lá firme, forte e renovada. Forte. Tá difícil segurar sozinho? Pede ajuda, pede socorro. Tem centros que estão disponibilizando, além de palestras, um passe virtual, passe à distância. Gente, pede socorro, busca tratamento psicológico. Tem vários colegas disponibilizando atendimento gratuito online, porque ainda não podemos fazer o presencial, mas não é para ficar sofrendo, é para ter ajuda. Façam boas leituras, assistam coisas que engrandeçam, trabalhem em projetos de vida novos, diferentes de tudo aquilo que você fazia. Não vamos, quando terminar o isolamento, sair de casa correndo para viver a vida do jeito que estava, curtindo a vida com lazer, passeios, excesso de trabalho. Não, gente, é para voltar diferente. O que eu vou valorizar? Eu estou valorizando minha família, meu lar, a minha religião, o que é mais importante? Então, que possamos mudar esse olhar, vai ficar muito mais fácil passar por essa situação que é difícil, mas é para o nosso bem e pode ser passada com mais fé, com muito mais tranquilidade. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E do mesmo jeito que a gente faz no centro,
Vamos encerrar com as preces finais, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, visualizando sua imagem à nossa frente, rogando que fluidifiquem as águas de nosso lar, colocando nessas águas que estão próximos a nós, seja filtro, garrafa, jarra, caixa d'água, não importa. A espiritualidade consegue com certeza identificar aquilo que mais próximo a nós se encontra. Que eles coloquem nessas águas energias de amor, paz, saúde, equilíbrio, que nos ajudem nesse processo de melhora, de desenvolvimento, de cura, não só física, mas também de questões ligadas à nossa personalidade, ao nosso espiritual. Que além das águas, Pai, as energias em nós mesmos, junto à nossa família, o local em que estamos, também sejam modificadas para que possamos encontrar a paz, a tranquilidade que tanto almejamos, que possamos centrar a nossa personalidade, mudando o nosso olhar, compreendendo que tu é paz, é amor e que tudo aquilo que nos ocorre é para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento. E assim, após tantas bênçãos recebidas, que possamos também doar aquilo que temos de melhor, através de energias de amor, de paz, de saúde, a todos os irmãos que se encontram hospitalizados ou que sofrem em seus lares, aos dirigentes das diversas nações do nosso planeta, para que possam, Pai, fazer escolhas que beneficiem sempre a coletividade e não a individualidade. Que possamos emanar energias de amor àqueles que se encontram nas ruas com dificuldades, aos institucionalizados, enfim, que as suas bênçãos benditas envolvam num manto de luz, de paz e de amor todo o nosso planeta, auxiliando todos aqueles que necessitarem dessas energias conforme o merecimento e a necessidade de cada um. E assim, Pai, pedimos permissão para encerrar, rogando que essas bênçãos de amor nos envolvam um manto de luz, paz e proteção, que há de nos acompanhar, de nos fortalecer e sustentar sempre. Pessoal, muito obrigada pela companhia, obrigada pela paciência, pelas palavras amorosas que eu percebo aqui que vocês estão escrevendo. Então, lembrando, na casinha, no Cefra, na página que vocês entraram, haverão palestras de quartas, de domingo também, e depois presencialmente também aos sábados. Os horários estão na página, você pode ver com calma. Muito obrigada, uma ótima noite a todos, muita paz, muito amor, ótimas reflexões e vamos trabalhar fortemente a nossa resiliência para que saiamos bem melhores dessa situação, mais firmes, mais fortes, com mais fé, com mais amor. Grande beijo.